Fala pessoal, Prof. Renan trazendo mais um simulado para o Detran com as questões mais cobradas da prova teórica desse ano aqui, né? Sempre 100% atualizado. Imagino aí que vocês estão se preparando para a prova de vocês e vão resolver esse simulado, né? Então eu quero saber como é que foi o desempenho de vocês, quantas questões vocês acertaram, quantas vocês erraram. Comentem aí no vídeo, tá? E bom, sempre peço também para vocês deixarem um like, né, para dar aquela moral. Pessoal que não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ativa também o sino de notificação para não perder nenhum simulado. E vamos lá então para as questões de hoje, colocando aqui na tela para vocês a primeira. Questão interessante, hein? A via que se destina a receber e distribuir o fluxo das vias de trânsito rápido ou arterial, possibilitando a circulação em regiões urbanas, ela é definida como. Então é o seguinte, né? Eu vou ter aqui as casas aonde as pessoas moram, tá? Isso aqui são casas, vou colocar assim. E aqui eu vou ter uma rua, tá? Essa rua aqui é uma rua local. E aí essa rua aqui, ela vai chegar aqui numa outra via que a gente já vai colocar o nome para ela, porque é justamente a via que a questão está pedindo, né? Que a gente vai ter mais casas aqui do outro lado, a gente vai ter mais regiões aqui, né? Todas essas vias locais aqui, né, elas estão conectadas nessa via aqui. E aí essa via, ela vai ligar aqui com uma via arterial, por exemplo, né, que é o que o enunciado aqui ele trouxe, ou uma arterial ou até mesmo uma de trânsito rápido. A arterial aqui, ela vai ligar regiões, bairros que são mais distantes. E a de trânsito rápido é aquele tipo lá de rodovia onde a gente não vai ter cruzamentos, onde a gente não vai ter semáforos, aonde os carros naturalmente eles vão andar mais rápido, tá? Bom, qual que é o nome dessa via, então, que está recebendo aqui o trânsito das vias locais e está distribuindo para as vias arteriais e também para as de trânsito rápido, que é justamente isso que o enunciado falou, tá? Vamos lá. O nome aqui, né, é a via coletora. Opa, coletora. Tá? Isso é um C. Coletora. Resposta aqui na letra D. Vamos entender por que, que não são as demais. Via arterial, ela está recebendo da coletora, então não pode ser ela, né? Via local, ela está mandando, né? A via coletora, ela está recebendo da local, significa que a local ela está mandando para a coletora, também não pode ser. Via de trânsito rápido, ela também vai receber aqui da coletora, então também está errado, só pode ser, por dedução aqui, a via coletora. Resposta na letra D. Próxima, pneus lisos, né, que são carecas, e ofuscamento, respectivamente, são condições adversas de. Tá? Então, os pneus lisos ali já está na hora de trocar, mas não foi trocado. Ele é uma situação adversa do quê? O pneu. Ele é uma situação adversa do veículo que o condutor ele dirige, tá? Então, não é uma condição adversa de motor nem de luz, é do veículo. Com isso, a gente já consegue eliminar a letra B e a letra C. Notem que está pedindo respectivamente. Então, eu vou primeiro para o pneu liso e agora eu vou para o ofuscamento. O ofuscamento ele é ocasionado pela luz, né? A luz ali ela acabou tirando a visão do motorista e isso é uma situação adversa, tá? Então não é uma condição adversa do motorista, não é o motorista que não está enxergando, é a luz que está tirando a visão do motorista, né? Não é que vem do motorista, vem da luz. E daí a luz provoca esse efeito no motorista. Questão que a gente pode até se perder e marcar ali um motorista, mas não, tá? Não é um problema que ele está de visão, mas a luz está dificultando a visão dele. Então, resposta aqui na letra D, obedecendo aqui o comando da questão que pediu respectivamente. A aquaplanagem é um fenômeno que ocorre pela combinação dos seguintes fatores, tá? O aqua, a gente tem que lembrar de água. Então, falou em aquaplanagem, a gente sabe que tem excesso de água envolvido, tá? Então, é uma combinação dos seguintes fatores. Excesso de água na pista, tá correto? E distância reduzida entre os veículos, não tem uma relação direta aqui. Essa distância reduzida é sim uma situação, os motoristas eles acabam se colocando em uma situação de risco, mas não tem a ver aqui necessariamente com a aquaplanagem. Alta velocidade, sim, né, uma alta velocidade com excesso de água na pista. Isso pode fazer com que o carro ele não tenha um contato, os pneus ali eles não tenham contato
com a estrada, com a via, né? E isso pode fazer o carro deslizar, não conseguir frear, enfim, né? Todo tipo de acidente que pode acontecer. Então, é um fenômeno onde a gente tem alta velocidade, excesso de água na pista, suspensão em mau estado, aí não tem uma relação, tá? Então estava indo bem aqui, mas aí a suspensão em mau estado ela não entra nesse sentido, tá? Excesso de água na pista sim, distância reduzida não. Falta de atenção, excesso de água na pista e buraco na pista, tá? Também não, né? A falta de atenção aqui, a gente até pode entender que sim, que é um fator que ele vai estar envolvido, né? Porque o motorista ele não deveria estar em alta velocidade, já que está tendo excesso de água na pista, né? Mas agora o buraco na pista, com certeza, é uma situação de risco, mas não necessariamente a ver aqui com a aquaplanagem. Alta velocidade, sim, excesso de água na pista e pneus em mau estado. Aí, né, juntou todos os fatores aqui que podem fazer o carro deslizar quando a pista ela tá cheia de água, né? Choveu muito, por exemplo, e aí o motorista se colocando nessa situação de alta velocidade de não ter feito a manutenção correta dos pneus, aí tá tudo escrito para acontecer, né, o acidente. Então, resposta aqui na letra D. Qual a função das velas de ignição no veículo, tá? Questão técnica aí sobre a mecânica, né, do carro, né? A gente tem que lembrar o seguinte, que as velas, elas vão ser responsáveis por criar aquela faísca que vai iniciar o processo de combustão. Isso em carros a combustão, é claro, tá? E aí o carro ele vai conseguir se movimentar. Então, quando a gente pensar em vela, a gente tem que associar aqui com faíscas ou, né, centelhas, né, centelhas elétricas, assim também aparece bastante nas questões de prova, tá? Mas aí a gente associa centelha com faísca. E é isso que a vela vai fazer. É só a gente lembrar da vela, né, que tem como se fosse aquela chama, aquela faísca lá, né, acesa. Produzir centelhas elétricas, faíscas, para a mistura de ar e água. Água não, né? O que a gente tem aqui é a mistura de ar e combustível. E isso vai iniciar ali o processo de combustão para o carro conseguir se locomover. Então, mistura de ar sim, mistura de água não. Realiza a admissão e escape dos gases de combustão, não tem relação aqui com a vela, tá? Produzir centelhas elétricas, sim. Para a mistura de ar e óleo, não, não é o óleo, é ar e combustível. Resposta aqui na letra D. São classificados como condições adversas do condutor os seguintes fatores, tá? Então, condições adversas que dizem respeito ao condutor, aquela pessoa que está dirigindo. Chuva, neblina, vento e granizo? Não, são situações externas, situações até mesmo da natureza, né? Os quatro aqui, chuva, neblina, vento e granizo, não tem a ver com o condutor. São situações adversas? São, mas não do condutor. Buracos na pista, trechos escorregadios e curvas. Aqui a gente tem condições adversas da via e não do condutor. Falha no sistema de iluminação e desníveis da pista. A gente tem de novo aqui situações adversas da via e não do condutor. Sono. É do condutor? É, né? Se ele não dormiu bem, ele vai estar com sono. Cansaço. Se ele está dirigindo há muito tempo, se ele não dormiu bem também, também é do condutor. Dirigir alcoolizado. Nem pode, né? Mas, se ele desrespeitar a legislação e for assim mesmo, é uma condição adversa do condutor. Tá? Então, resposta na letra D. Entre as condições, de novo, né? Mais uma aí de condição adversa. Entre as condições adversas de via. Bom, agora ficou claro, né? Depois que a gente responder a última. Eu tenho condições adversas que podem ser das vias, que podem ser do condutor, que podem ser do veículo, que podem ser da natureza. Agora eu quero aquelas que são adversas de via. Desvios e buracos. Sim, isso tem a ver com a via, né? Daqui a pouco a via ela tem algum tipo de desvio para uma estrada que não está bem iluminada e tudo mais. É uma situação adversa da via que tem esse desvio. Ou buracos que estão ali presentes, muito comuns, né? E que podem prejudicar a segurança do condutor. Então, situações adversas aqui de via. Morro e granizo. Granizo é uma situação adversa da natureza, né? Não da via. Granizo, de novo, repetindo, né? Chuva e neblina, natureza, os dois. Pista escorregadia, aí a gente tem uma situação que é da via. Próximo aqui. Assegurar e manter o veículo com combustível é um dos itens de verificação do condutor defensivo, né? Com certeza, ter combustível para conseguir se locomover é de responsabilidade do condutor. No caso de pane por falta de combustível durante o deslocamento, o condutor,
tá? Então, não abasteceu, o carro parou, ficou lá trancado na via, né? O que que vai acontecer? A gente tem uma situação aqui onde a gente tem uma infração, tá? E não é uma infração leve resultando em multa. Não é. Não pratica infração? Não, acabei de falar, é uma infração. Então, não pratica infração, tá errado. Pratica uma infração média? Sim. Não é uma infração média, não é grave. Ou melhor, né? Não é uma infração leve e não é grave. Eu acho que eu repeti média aqui, né? É uma infração que ela é média, resulta em multa e na remoção do veículo, que está lá parado porque está sem combustível, tá? Então tá correto a letra C. Prática de infração leve? Não, não é leve, tá? Então resposta na C. Placa S1 é uma placa auxiliar, tá? Que tem esse E. Tem por objetivo, é uma placa que indica um local onde é permitido estacionar, né? Cuidado, se tivesse assim, aí a gente sabe que é proibido estacionar. Mas ela tá sim, tá livre aí para fazer o estacionamento. Identifica uma área com proibição? Não, pelo contrário, né? É permitido. E identifica uma área de estacionamento exclusivo de turismo? Não, é uma área que permite estacionamento. Não é que é exclusivo de alguma coisa, tá? Não é exclusivo de turismo e nem exclusivo de deficiente, né? Não tem ali o símbolo representando que é exclusivo de deficiente. Identifica uma área de estacionamento? Correto. Letra D aqui é a resposta. Mais uma. A placa de regulamentação R33 trata da circulação de veículos em rotatória, indicando que é obrigatório. Quero saber quantos de vocês acertaram essa questão e quantos vocês erraram, tá? Porque é uma questão que pode enganar um pouquinho. Então, é uma placa que vai sim indicar uma rotatória. E aí, os veículos, eles têm que passar rapidamente, sem dar preferência ao acessar a rotatória? Não, né? Existe ali uma ordem, onde os motoristas eles vão conseguir fazer, né, a circulação, mas não de forma sem dar preferência. Circular no sentido dos ponteiros do relógio. Cuidado, tá? Percebam que é no sentido contrário, né? Tem a rotatória aqui, o carro que está chegando aqui, ele vai no sentido anti-horário, no sentido contrário, tá? É como se a gente estivesse voltando no tempo, se a gente usar o relógio aqui como como uma referência, tá? Então não é no sentido dos ponteiros. Se a gente fosse no sentido dos ponteiros, ia fazer o contrário, né? Ia vir ia fazer, ia ter que chegar aqui e vir para cá, né? Mas não é isso que acontece. Seguir em frente independentemente do tráfego na outra via? Não, né? Vai ter que fazer a rotatória ali, vai ter que respeitar a preferência, né, de quem chegou. Circular no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio, ou também conhecido como sentido anti-horário. Sim, chegou aqui, faz no sentido contrário, sempre dando preferência a quem já está circulando na rotatória, né, para depois conseguir entrar ali. Então, resposta na letra D. A placa de advertência, mais uma placa aqui, tá? A19, aonde a gente tem essa depressão aqui na via, tá? Então, ela vinha em um nível e ela tem uma depressão e depois ela volta. É isso que essa placa ela indica. Ela alerta o condutor para uma situação de risco da via. Perfeito? É um alerta. Ela indica a existência de formação de poças d'água? Não, né? Ela está indicando essa depressão, não de poças de água. Trecho de declive, seguido de aclive. Cuidado para não marcar isso, tá? Placas que indicam declive ou que indicam aclives, elas são diferentes dessa daqui. Essa aqui a gente tem uma depressão. É uma depressão na via? É isso aí, né? É uma depressão na via. Lombada física na via? Não, não é uma placa que vai indicar aqui uma lombada, tá? Então a resposta na letra C é uma situação que o condutor ele tem que estar ali observando, né? Porque se ele for fazer em alta velocidade isso e não se deu conta de que tinha essa depressão, isso daí pode ocasionar algum tipo de acidente, tá bom? Pessoal, a gente encerra assim então as questões de hoje. Espero que vocês tenham ido bem. Não esqueçam de comentar aí e vejo vocês em um próximo simulado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.